nós temos muita umidade nessa época do ano, outono e inverno. Então a gente tem as doenças mais prevalentes têm origem na rinite alérgica e nas viroses, né? É importante orientar a população que tenha que se fazer a vacinação contra a gripe, né? E hoje no mercado nós temos 2 cepas, ou melhor, 4 cepas virais. E as vacinas que estão no mercado são trivalentes, pegam 3 cepas virais e as tetravalentes. A diferença entre uma vacina e outra é que a tetravalente pega um vírus a mais, que é o vírus Puckett. E por que a Organização Mundial da Saúde preconizou que se fizessem essas vacinas e não para os outros 101 vírus que existem no mercado do influenza, né? Porque essas cepas virais são as mais letais. Então é importante que a população fique sabendo que tem que vacinar todo mundo, né? Em que casos não vacinar? No momento em que o indivíduo tem febre, não deve ser vacinado, mas se tem um corrimento nasal, um quadro leve de infecção de respiratório, pode fazer a vacina. O que não pode é quando tiver febre. Agora, aqui especialmente no Rio Grande do Sul, onde as intempéries são maiores até no resto do país, né? Os consultórios dos otorrinos, efervescência, né? Porque é muita infecção de via aérea, né? O público infantil especialmente, né? Com muita rinocinusite, infecção da via aérea superior. E aí a consequência são as otites com efusão na orelha média, né? Então bastante perda auditiva, né? Também assim na população adulta, as infecções virais, né? Uma das causas de surdez súbita no adulto é a infecção por vírus, né? O vírus herpes, então também acomete bastante a população. Mas a via aérea superior, sem dúvida, e a repercussão auditiva é o mais frequente, né? É importante frisar, né, que dessas infecções de trato respiratório superior, as mais incidentes são otite média aguda, né? E por que acontece isso? O vírus acomete o nosso corpo, em torno de 80% das viroses curam espontaneamente e as gripes levam de 7 a 10, 12 dias e cada vez mais as gripes estão muito virulentas. E o episódio de otite média aguda ocorre por a secreção que é produzida nos seios paranasais, ela migra para o ouvido médio via tuba auditiva e por isso que acontece as otites médias agudas. Por que na criança acontece mais? Porque a criança tem, no seu crescimento orofacial e craniano, a tuba auditiva ela é horizontal. Com o advento do crescimento, ela verticaliza. Por isso que 60% das crianças no mundo vão ter uma vez na vida otite média aguda. Já os adultos têm bem menos. No inverno existe então o clássico aparecimento então de infecções de vias aéreas superiores, rinite, sinusites, otites, né? As broncopneumonias são muito frequentes. Então isso pode causar dano ao ouvido médio e se não for tratado a tempo, esse dano pode se estender ao ouvido interno. Isso é que a gente vê. Então a tendência no inverno é que a pessoa tenha alguma perda auditiva, compensável ou não, logo ali adiante. Existe hoje uma patologia que a gente chama de surdez súbita, que é uma surdez autoimune, ou a gente pode dizer até idiopática, não autoimune, idiopática, que geralmente causada por vírus, não se sabe bem ainda a etiologia, mas parece ser por vírus, que os pacientes têm surdez e essa surdez é irreversível. Nesses casos de surdez súbita com perda irreversível da audição, geralmente quando a gente tem quadros de perda profunda ou moderada, a gente consegue lançar mão de um aparelho auditivo. Os aparelhos auditivos hoje têm uma qualidade excepcional, são aparelhos digitais, né? Antigamente nós tínhamos os analógicos e os digitais, hoje os digitais estão preponderando, aparelhos até com tecnologia, com conectividade. A gente pode estar com o aparelho dentro do ouvido, usando junto o nosso iPhone, o nosso Android, né? E conseguindo parear o telefone com o aparelho auditivo. Então hoje a gente atende telefone no aparelho auditivo, nós escutamos o rádio no aparelho auditivo
Enfim, então a gente tem microfone no aparelho auditivo e alto-falante. Então isso é uma coisa que a tecnologia nos trouxe e que veio para ficar. Hoje em dia é inadmissível o indivíduo sofrer por surdez. Eu sempre tenho dito no consultório, assim como a gente usa relógio, a gente usa óculos, o aparelho auditivo é um acessório. E ele é um amplificador do som. O aparelho auditivo não nos faz com que a gente desacelere o processo de perda auditiva. Ele vai, no momento que estamos usando, melhorar a nossa audição. Como ele é um amplificador do som, se a gente não usar, o que vai havendo? A nossa cognição cerebral com a audição vai se perdendo. Já se tem estudos de pacientes com Alzheimer que têm surdez. Então a surdez tem que ser estimulada. E nos tempos atuais nós temos que usar aparelho auditivo. Acho que o dano maior hoje é o dano acústico, é aquele dos aparelhos de audição, né? Dos aparelhos amplificadores sonoros, né? Os famosos fones de ouvido, que qualquer parque de qualquer lugar do mundo sempre tem alguém ouvindo em decibéis não muito desejáveis, né? E isso ao longo do tempo pode causar o dano auditivo. Assim que a pessoa pode usar o seu headphone, mas tem que estar num volume tal que a pessoa que está do lado não escute. Porque no momento que o parceiro que está do lado está escutando, ele está acima de 70, 80 decibéis, que é o nível perigoso assim, para a perda auditiva. Hoje em dia, a gente está cada vez tendo mais casos de surdez em função de uma exposição maior dos jovens até ao barulho, ao uso de aparelhos de som, portáteis, enfim. Né? A gente tem uma grande prevalência de surdez e existe ainda um preconceito em relação ao tratamento dessa surdez. As pessoas ainda têm o preconceito de usar um aparelho auditivo. Vou usar aquela coisa grande que vai me atrapalhar no dia a dia. Então é importante a gente ter a consciência de quanto mais cedo a gente tratar essa surdez, né, reconhecer que realmente tem uma deficiência e em cima disso começar a tratar. Eu acho que pela poluição acústica normal que a gente tem avançando ano a ano, a gente tem pessoas cada vez com menos potencial auditivo. Mas, por outro lado, existe assim, uma adesão muito maior às terapias que a gente propõe, inclusive a terapia com próteses auditivas. As perdas auditivas são condutivas e neurosensoriais, e mistas, as duas. A mais comum na população é a perda neurosensorial, principalmente do idoso, né? Então ele vai perdendo a audição, os aparelhos vão corrigir então essa perda auditiva e corrigem também, um dos objetivos é a discriminação, quer dizer, não adianta só escutar mais alto se eu não estou compreendendo. Eu como digo com os pacientes, é como tu ter o rádio não bem sintonizado, né? Então os aparelhos procuram alcançar todos esses objetivos, né? A partir da faixa dos 60 anos existe uma estatística muito grande de perda auditiva. Tá? Faz parte do nosso envelhecimento. Tá? A coisa que mais predomina é aquele paciente que pergunta ou que diz ao outro: eu estou te entendendo, mas não estou. Eu estou te ouvindo, mas não estou te entendendo. Tá? Esse é um momento crucial em que ele começa realmente a perder a audição com uma celeridade maior. Então aí é a hora de se consultar, tratar, ver o que é possível fazer, né? E aí é que entra então o médico, o otorrino, o fonoaudiólogo, né? Para dar um suporte para esse paciente. O tratamento da perda auditiva da idade hoje é o aparelho auditivo. Então, aquele pessoal que precisa usar aparelho, que tem indicação de usar o aparelho, tem que usar. As pessoas que não usam é por não conhecimento dos aparelhos auditivos. Nós temos muito ainda, e aqui em Porto Alegre, que é uma cidade conservadora, os pacientes chegam no consultório e dizem: mas doutor, eu vou usar aquele aparelho que vem com uma caixinha. A caixinha se usava nos anos 70, 80, hoje já com as novas tecnologias e a tradição que se tem das empresas, grandes empresas no Brasil e no mundo, né?
nós podemos protetizar o paciente e a qualidade de vida melhora. Melhora até a depressão do paciente. O que eu gosto muito de ver, assim, geralmente são pacientes idosos, né, que estão fora do convívio social. Muitas vezes é a família que traz com queixa, né, não está participando, está se isolando, e aí traz o paciente. Às vezes o paciente nem quer, né, ser adaptado, mas aí tu coloca o aparelho auditivo e aí logo em seguida vem o retorno. Ele está participando, ele está prestando atenção, ele está convivendo mais com a família. Então esse retorno para mim é muito compensador. O que é importante para uma mãe? A criança está com dificuldade, né, de falar. Então isso é um sinal de que alguma coisa não está bem, né? A criança tem que estar falando lá por volta, primeiro vai falar os primeiros sons, né? E aí a criança que não tá, chega lá com 2 anos, não tá falando nada. Bom, isso é um sinal de alerta, vai ter que investigar por que ela não tá falando. Ainda aí vai ter que fazer toda uma avaliação. Mas hoje em dia, com a triagem, o bebê, quando ele sai do berçário, ele já sai pelo menos com um teste de se a via auditiva dele está funcionando. E aí aquela criança que não passa no primeiro teste, ela tem que repetir o teste. E aí, se não passa novamente, por volta de 4 a 6 meses, tem que fazer um exame mais aprofundado. E hoje em dia, quanto mais precoce a gente conseguir a protetização nessa criança, melhor vai ser, né? Por quê? Porque ela vai ter um contato mais rápido com a linguagem e assim não ter dificuldade, conseguir chegar lá por volta dos 3, 4 anos conseguindo falar adequadamente. Se tu tem uma surdez muito grande, quanto maior vai ficando essa surdez, mais difícil depois de tu adaptar um aparelho auditivo. Tu começa a ter dificuldade de compreensão, de entendimento dessa linguagem. Então a gente tem que tentar identificar quanto antes essa perda da audição e tentar protetizar naqueles casos indicados. Estudos comprovam, né, que a perda auditiva, com o decorrer da idade do paciente, ela ajuda no processo de demenciamento. Então, quanto mais tarde o paciente deixa para se protetizar, mais fora do convívio social ele fica. Então, quanto antes se providenciar a prótese auditiva, melhor, que daí a gente consegue manter o paciente nesse convívio social e aí sim estimulando a via auditiva, né? E aí evitando esse processo de demenciamento. Perda de memória, perda de socialização, Alzheimer, estudos científicos comprovam isso, assim, que a falta de estímulo, a falta da audição ajuda nesse processo. Então, detectada a perda auditiva, o paciente tem queixa, vê a necessidade do uso do aparelho auditivo, é indicado o uso. Os sinais de que a pessoa tem suspeita pelo menos de que existe uma perda auditiva. Um dos sinais é o aparecimento de zumbido. Não é normal uma pessoa ter zumbido. Então, a pessoa que tem um zumbido, ela tem que procurar um atendimento para tentar entender por que existe esse zumbido. Além disso, a pessoa que está em determinados ambientes e não está conseguindo compreender o que a pessoa está falando. Tem um monte de gente falando e quando tem um ambiente com mais pessoas falando, ela começa a não entender, né? Ela só entende quando está no ambiente entre 2, 3 pessoas. Quando tem um ambiente mais populoso, ela começa a ter dificuldades. Outros tipos de surdezes que a gente também tem acometimento nos pacientes são as surdezes de origem virais, além da surdez súbita, que são aqueles pacientes que tiveram sarampo, né, alguma outra patologia viral e até mesmo pacientes que tiveram ototoxicidade pelo uso de antibiótico. E esses tratamentos também se fazem com prótese auditiva. Então, pessoas que portadoras ou não de tuberculose e outras doenças respiratórias, há 20, 30 ou 40 anos, utilizavam muitos medicamentos antibióticos que faziam lesões graves no ouvido interno. Então, esses medicamentos, como foram tirados do mercado, né, e outros que também produziam surdez, a gente não tem tido tanta medicação causando dano.
o tratamento medicamentoso é frustrante assim para nós com relação ao zumbido. Então, uma vez estabelecendo, isto é irreversível, a causa está definida, né? E o paciente está com um comprometimento na sua qualidade de vida em função do zumbido, a gente também tem a indicação de aparelhos na linha para correção desse zumbido, são mascaradores desse zumbido. A complacência do cérebro é muito grande, então quando a gente tem um ruído, esses aparelhos criam ruídos semelhantes àquele do zumbido e o paciente acaba tolerando de forma mais fácil, ele se adapta àquele som que parece não ser dele, mas ele acaba na parte cerebral entendendo com aquele barulho, aquele ruído, aquele zumbido como algo dele e torna menos perceptível, né? Na verdade, o que a gente vai ter que entender? Por que a pessoa tem zumbido? Se o zumbido dela é em função de uma perda auditiva, que em 90% das vezes a gente vai ter uma perda auditiva relacionada a esse zumbido, se ela for uma perda definitiva, ou seja, uma perda neurosensorial, que eu não tenho como recuperar, não é uma otite que está me dando essa perda, eu não vou recuperar aquela audição. Então eu não vou conseguir eliminar totalmente o zumbido. Então o que eu vou conseguir fazer? Eu vou ter que tratar esse zumbido. Né? Hoje em dia, assim, se tu tem uma perda significativa que tem indicação de aparelho auditivo, um dos tratamentos para o zumbido vai ser o uso do aparelho auditivo. E às vezes, quando essa perda é muito pequena, às vezes tu vai usar um gerador de som, às vezes adaptado ao próprio aparelho. Hoje em dia a Videx, por exemplo, nos seus aparelhos auditivos, eles têm a capacidade de usar o gerador de som, que com isso faz um tratamento do zumbido. Hoje a prevalência e a incidência no caso do zumbido vem aumentando em função da longevidade, né? A nossa população hoje é 80 anos, né? A gente tem uma gama enorme de pacientes nessa faixa etária e cada vez mais, né? E que bom, né? Que bom. E claro que, como todos os órgãos, o ouvido acaba pagando tributo. Algumas pessoas vão perder a audição, isso é fisiológico. E o que a gente tem na tarefa do médico é oferecer melhor qualidade de vida, né, para esses pacientes. E sem dúvida a audição é uma da parte dos sentidos fundamental, né? Então ninguém se imagina sem ouvir, né? É como visão, né? E a gente sabe que tem recursos, tem condições de tratar esses pacientes. Não vamos entrar nos méritos na questão às vezes econômica, que é um problema, mas cada vez está se procurando facilitar melhor a adesão dos pacientes a adquirirem aparelhos de amplificação, né? E sem dúvida os pacientes vão interagir muito melhor com seus pares, com sua família, com a comunidade em geral. A depressão no idoso é uma coisa muito comum e se ele se isola, então, e a audição, a perda auditiva acaba gerando isolamento, né? O aparelho auditivo a adesão, digamos assim, é em função do problema, da perda, né? Uma perda pequena, as pessoas não vão se estimular para usar um aparelho auditivo, mas eu sempre digo aos pacientes que eles têm que testar, né? Quer dizer, às vezes a pessoa tá com perda auditiva e aceita aquilo e é assim mesmo, vou conviver assim. E principalmente o idoso é um isolamento social, né? O aparelho auditivo para as pessoas que têm surdez, ela também gera segurança, né? Em tudo, no seu ambiente, no ambiente externo, na rua, para atravessar uma rua. Então, a gente também tem um poder como médico de convencimento, né? E não custa, eu sempre digo, vá lá, teste um aparelho, veja, o resultado vai ser bom. E claro, que demanda muito em função da perda. A perda pequena, às vezes o paciente vai dizer, não, assim, eu convivo com pequenas perdas, né? Mas há muitos pacientes com perdas profundas ou moderadas, digamos assim, que relutam um pouco, porque ainda tem um estigma do uso do aparelho de amplificação, mas eu sempre digo, eu mostro para eles, olha, isso aqui é imperceptível, né? Às vezes ele chega primeiro para mim e a gente pede para passar pelo otorrino, para ele investigar, ver se é caso realmente de encaminhar para o aparelho auditivo e depois retoma com a gente faz toda uma entrevista para entender o tipo de tecnologia, o que a gente vai investir, o que a gente vai fazer experiência, a gente empresta o aparelho, adapta e depois ele vai de novo para o médico e num segundo momento volta para a gente validar também essa experiência, né, de colocar a prótese para melhorar a qualidade de vida geralmente do idoso. A gente tem uma fatia bem
a gente atinge, na maioria das vezes, os idosos. A gente sempre tem que falar, né, quanto mais cedo a gente procura um atendimento, mais fácil vai ser o tratamento, né? Usar um aparelho auditivo mais precoce quando tem uma perda detectada, principalmente pela questão de que se tu deixa a perda se agravar, vai atrofiando o teu cérebro, é como se fosse um músculo que a pessoa para de caminhar, aquela musculatura vai atrofiar, vai ter que fazer uma fisioterapia para recomeçar a caminhar. Com a questão da audição é semelhante, né? Então vai ter mais dificuldade em se adaptar àquele aparelho auditivo, por quê? Porque aquele cérebro já não está mais acostumado a ter aquele som, né, no seu, né, para entender aquele som. Quando eles chegam aqui que o otorrino já encaminhou, a gente não discute mais a necessidade. A gente não tem mais dúvida do quanto vai melhorar a qualidade de vida. Então a gente vai disponibilizar juntos, escolher depois de toda essa conversa, o tipo de tecnologia. O paciente vai para casa com os aparelhos, experiências no dia a dia são importantes, mas no consultório eles sempre dizem, aqui no consultório tá ok. Então vai para o dia a dia, retorna depois de alguns dias, a gente conversa de novo, valida esse teste através de exames, manda para o médico e depois é que é feita essa finalização, essa compra da prótese. Mas é um casamento. Eu digo assim, que assim, é um primeiro adaptação, depois a gente vai ter várias revisões e acompanhamento a longo prazo. Para fazer novos áudios, para validar de novo o aparelho, porque às vezes a sensação do paciente num primeiro momento é uma e a gente vai instrumentando esse cérebro para aprender de novo a escutar e aos poucos a gente vai modificando. Também os aparelhos, especialmente hoje as linhas de aparelhos digitais, elas têm um espectro de corrigir aquilo que a gente chama de discriminação, né? Então o paciente, quer dizer, não adianta só eu escutar mais alto, eu tenho que compreender, né? E os aparelhos da linha corrigem isso de forma bem melhor do que no passado nos aparelhos analógicos, né? Quando o paciente é privado da audição, ele fica muito tempo sem receber esses estímulos auditivos. E aí a via auditiva a nível cerebral fica sem esse trabalho, digamos assim. Então, quando se coloca a prótese auditiva, vem muita informação nova para o paciente. Então, essa recuperação e essa adaptação só se dá com o uso do aparelho auditivo.